Olá, aqui é Cristiane Dupré e hoje eu tô aqui para conversar com você sobre o estudo da teoria e da prática. Esse estudo que deve ser realizado de maneira conjunta. Ou seja, quando a gente fala no direito penal e no processo penal, e o objetivo é a elaboração de uma peça processual, portanto, se você vai fazer a prova da OAB, ou se você está iniciando ou quer iniciar na advocacia criminal, ou até mesmo se você está fazendo um concurso público, está estudando para concurso, mas nesse concurso você tem uma fase em que você precisa colocar na prática aquilo que foi estudado na teoria, ou seja, você precisa fazer uma peça processual, por exemplo. É muito importante que você consiga unir os conhecimentos do direito penal e do processo penal. O problema é que geralmente na faculdade de direito a gente não estuda essas disciplinas assim, não é verdade? Como é que você estudou o direito penal? Será que você foi aprendendo cada instituto da parte geral e da parte especial dentro de uma aplicação prática? Ou você estudou apenas a teoria? Por exemplo, pode ser que você saiba perfeitamente o que é o princípio da insignificância e até lembre qual é a consequência dele. Mas você sabe o que você faz com o princípio da insignificância se um cliente procurar você numa situação em que ele tenha subtraído algo com um valor bastante ínfimo? Você pode até lembrar dos requisitos, mas você sabe exatamente em qual momento aplicar? Se você pode aplicar isso em uma fase de inquérito, se você vai aplicar como uma tese de defesa em alguma peça processual específica, se essa alegação pode, por exemplo, fazer parte da sua resposta à acusação quando o cliente ele é citado e procura você, ou até mesmo na prova da OAB, se cair uma peça de resposta à acusação ou alegações finais por memoriais. Então tá vendo como é que é importante que o seu estudo ele seja realizado de uma maneira correta, de uma maneira direcionada? E como é esse estudo correto? É você, quando está estudando cada instituto da parte geral e cada instituto da parte especial, você se preocupar em qual é a consequência prática daquilo. Se eu estou estudando o princípio da insignificância, qual é a consequência prática dele? Eu alego o princípio da insignificância para fazer, por exemplo, qual pedido em qual peça processual. Como nós estamos falando nesse caso, nesse exemplo específico, de uma situação de atipicidade material, então eu poderia aplicar o princípio da insignificância como tese de mérito em uma resposta à acusação. Eu posso e devo aplicar como tese de mérito em uma peça de alegações finais por memoriais. Por quê? E por que vai me conduzir a um pedido de absolvição? Porque se nós temos uma situação de atipicidade da conduta, não há crime. E se não há crime e eu estou alegando que não há crime como tese de defesa, eu no meu pedido vou requerer a absolvição. Então é muito importante que cada vez que você estude o direito penal, o chamado direito material, você sempre estude também qual é a consequência prática dele no processo. Qual é a consequência dele em uma peça processual? Qual é a consequência dele em uma alegação defensiva? A partir do momento que você começa a estudar dessa maneira, fica muito mais tranquilo e fica muito mais intuitivo para você conseguir, inclusive, identificar uma tese de mérito. Seja na prova da OAB, seja quando o cliente procura você e vai te contando a história, ele vai te contando o que aconteceu. Se você está estudando da maneira correta o direito penal e o processo penal, conforme o cliente vai contando a história do que aconteceu, você já vai conseguindo linkar, você já vai conseguindo saber o que você vai fazer com cada uma daquelas teses, a depender do momento processual que está sendo vivenciado. Portanto, se você ainda não estuda direito penal dessa maneira, procure fazer exatamente assim. Eu tenho alguns treinamentos em direito penal, o curso de prática na advocacia criminal e o curso de teses de mérito. Eu trabalho dessa maneira nos dois cursos. Eu procuro o tempo todo estar linkando isso. E a gente consegue perceber na prática desse estudo o retorno que as pessoas que estudam dessa maneira conseguem ter. O retorno em termos de entendimento, o retorno em termos de aplicação prática do direito material. Então, o que eu estou querendo dizer para você é que pela minha vivência prática, eu vejo que dá muito certo fazer desse jeito. Então, faça assim, comece a estudar dessa forma, depois me conte aqui nos comentários se você já faz isso, se você pretende fazer, se dá certo e se você gostou do vídeo. E se você está me assistindo no canal do YouTube, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber aviso dos próximos vídeos. Até o próximo!